Existe um truque para agilizar todo esse processo aqui, chamado de data class. Tá? Qual é a ideia de um data class? Então vamos lá. Vou criar um novo cara aqui. Exemplo data class. Não chame o seu arquivo de data class, porque vai dar pau. Tá? Pessoal, você nunca cria o seu arquivo com o nome de alguma biblioteca, tá? Vai dar pau. E a gente pode criar exatamente essa estrutura aqui do Pessoa, mas usando data classes. Qual é a ideia de um data class? É simplificar o construtor. Tá? Então, olha lá. Eu venho aqui, entre outras coisas, tá? Que eu já vou citar para vocês. Então, eu venho aqui, class pessoa, e eu faço o quê? Nome, string. CPF, string. Mas que tem endereço, string. Data de nascimento, date. Depois a gente importa o que precisa importar. CEP, string. Telefone, string. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, from data classes, import data class. E aqui em cima da classe, eu coloco @data class. E antes disso, eu importo o date ali. Pessoal, isso aqui que tem aqui em cima se chama decorador. Nós teremos uma aula exclusiva de decoradores. Tá? Mas o objetivo do decorador aqui é alterar o funcionamento da classe. Então, o que esse data class faz aqui, a primeira coisa que ele faz é pegar toda essa estrutura que você criou aqui e criar para você o construtor. Então, isso e isso que está aqui marcado são a mesma coisa. Ele vai escrever aquilo ali para você. Aquilo ali já é aquilo ali para você. Isso aí. Tá. Mas a manipulação é igual a área, já está criando e atribuindo. Uhum. Ah, tá. Mesma coisa. Todo este bloco aqui e este bloco aqui são a mesma coisa. Entendi, só menor. Consideravelmente menor. É. Mas ainda... E aí, como que eu faço herança neste caso? Class, funcionário, herda pessoa. Certo? Este cara aqui também vai ser um data class, certo? E aí, o que funcionário tinha extra? O cargo, que era uma string, e o salário, que é um decimal, certo? Eu venho aqui, importo o decimal. E pronto. Não precisa chamar o superconstrutor, porque ele entende que se isso daqui está herdando daquilo, tudo isso daqui faz parte do funcionário também. Tá, mas é o decorador... Decorador e descrição dos atributos. E é mas isso. Não precisa de self quando você está adicionando. Não, não precisa. Ele vai fazer isso para você. Ele entende que isso aqui é um atributo do objeto. Se você criar outro agora e quiser, é só chamar a pessoa igual chamar o pai, né? Já dá para só usar isso, né? Então, dá para você usar sempre isso? Não, não é verdade. Tá? Então, porque o que acontece? Vocês viram lá na aula passada, deixa eu pegar aqui.
Por favor. E... Aqui, ó. Lembra essa zorra que eu fiz aqui para poder mostrar para vocês a ideia do público, do privado, enfim? Para eu poder fazer isso daqui, o ideal é que eu tenha um construtor tradicional. Porque eu vou precisar de outras coisas no construtor, além de simplesmente definir atributos. Quando é uma, vamos dizer assim, uma classe que você não precisa de tanta coisa, seja mais simples, dá para usar isso. Não é essa a explicação. Cuidado. Não é isso. Tá? Porque eu conseguiria fazer uma classe infinitamente mais simples do que essa pessoa aqui e precisar de um construtor no padrão tradicional. Mas pode ter feito o construtor daquela maneira mais complexa e daí usar a DataClass nos demais? Posso. Eu posso ter um construtor complexo para classe pessoa e quem vinha abaixo ser um DataClass. Sim. Facilitaria e não teria esse problema. Exato. Mas quando usar A vantagem do DataClass é porque existe um padrão de projeto chamado de TO, que é o Transfer Object. Tá? E para que ele serve? Então, vamos supor que eu preciso criar um funcionário dentro do meu código. O que essa classe funcionário faz? Nada. Só recebe um monte de atributo e mais porcaria nenhuma. Ela é uma porcaria de uma classe. Ela só serve para escrever mais. Mas ela é uma boa prática. Ela é considerada uma boa prática e você deve fazê-la. O modo normal. Oi? Não. Tanto faz. Tanto faz. Por quê? Porque o que diz este padrão de projeto aqui, do Transfer Object? Você tem que ter um objeto para transferir os dados da sua entidade dentro do seu código. Então, você não pega esses dados e transfere de qualquer jeito, numa lista, num dicionário, não. Você cria um objeto para aquela entidade e aí você preenche o objeto. E agora, por exemplo, eu vou chamar uma função e eu preciso passar um funcionário. Eu mando o objeto. Eu preciso guardar no banco. Eu mando o objeto. Então, esse objeto aqui, esse padrão de projeto, ele diz que você cria o objeto para poder trafegar os dados da sua entidade dentro do código. Tipo um dicionário, mas não é dicionário. Mais um agrupamento de informação. Só que tem muitas vantagens em cima do dicionário, tá? Por quê? Porque quando esse objeto do tipo funcionário chega do outro lado, eu sei que é um funcionário. No dicionário é qualquer coisa. Ou várias coisas. Ou várias coisas. E a grande questão do objeto é que ele torna a estrutura padronizada. Porque se vem um objeto funcionário, eu sei exatamente o que tem lá dentro. Só aquilo. E só aquilo. E as funções junto. Mas nesse ponto, as funções não são tão importantes. Tá? E esse é outro motivo para eu usar DataClasses. Quando as funções não são tão importantes. Quando os métodos não são tão importantes. da mesma forma? Não, porque o foco passa a ser o método, não um atributo. Olha aqui, ó. Eu tenho um único atributo. Todo o resto é o quê? Método. Então, o objetivo principal desse meu objeto teste é implementar métodos. É a forma de execução. O atributo, tanto faz. Esse já é o contrário do outro. Tá? Exato. Então, o meu foco principal aqui são os métodos. Então, eu não uso o DataClass. Ele puxa. Só que assim, o que acontece com o DataClass? O DataClass, ele torna a classe padronizada, digamos assim. Então, ele cria um construtor num formato padrão. Isso que eu mostrei para vocês aqui é um construtor em formato padrão. Certo? Mas vamos supor que eu preciso chamar dentro do meu construtor um método qualquer. O DataClass não resolve mais o teu problema. Um método qualquer que você diz, por exemplo, você usou o DataClass na superclasse e precisa chamar um método da superclasse. Não preciso devagar tanto assim não, cara. Coisa bem mais simples. Olha aqui, ó.
Você concorda comigo que o CPF tem que ser verificado, certo? Certo. Ao invés de eu jogar aqui o CPF, eu verifico ele primeiro. Self.verificar CPF, CPF. Então, eu só carrego o CPF para cá se ele for verificado. Senão, não. Essa é a ideia. Já no data Ele tá mexendo no saco. faz isso. Já na DataClass eu até posso, mas é bem mais difícil. Não é tão simples igual para jogar. Então, eu uso o DataClass quando o meu foco principal são os atributos. E quando eu estou descrevendo um funcionário, o meu objetivo são os atributos. Mas igual tá ali no DataClass ali de pessoas, se eu quiser criar uma função dentro, não dá? Dá. E se eu virar Aqui, a função verificar CPF ali e chamar assim no funcionário, dá? Tá criado. Então, né, que no nosso, Oi? na DataClass ali, então, a forma de resolver o que está lá seria criar uma função nova e chamar embaixo, validar e trocar. Como assim? Igual você criou ali agora a função de verificar CPF. Né? Criei. Agora, o que está entrando de informação ali, você chamaria, fazia a verificação e editava embaixo. Isso, o meu problema nesse formato aqui é que o CPF sempre vai entrar na variável CPF, válido ou não, e depois eu faria a verificação dentro do meu código, porque eu tenho que chamar o método. Eu posso fazer isso. Mas aí eu complicaria o DataClass, e o objetivo do DataClass é descomplicar. Então, ele serve para, tipo, quando eu quero armazenar principalmente atributos, né? Isso. E o construtor padrão é por os métodos mais. Então, É basicamente ele isso. seria mais utilizado para trabalhar no arquivo. Não. 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 Mas o segundo DataClass ali no funcionário, vamos dizer que eu preciso de vários métodos dentro do funcionário. Ali tudo bem, porque ele está recebendo só o DataClass, né? Isso, mais ou menos. Assim, ó. Vocês estão muito preocupados em o que recebe ou deixa de receber, mas vocês estão preocupados com a coisa errada. O que vocês têm que se preocupar é para que essa classe serve. Então, o que ela recebe ou deixa de receber é uma consequência de para que ela serve. Certo? Então, quando você cria uma classe, um dos objetivos que você está preocupado é para que ela serve. Então, o que ela recebe ou deixa de receber, o que ela faz ou deixa de fazer, é tudo consequência. Certo? Beleza. Então, tendo isso em mente, o que a gente tem? Qual que é o objetivo da minha classe pessoa? Receber informação. Ela tem um objetivo maior do que este. Ela ser uma descrição genérica, uma descrição base de como eu carrego para o meu sistema qualquer pessoa. Receber informação é consequência. Certo? Por quê? Porque eu vou, imagine que isso daqui é o sistema da Casas Bahia, beleza? Tenho funcionários, tenho clientes. Faz sentido eu cadastrar uma pessoa? Nenhum. Porque é muito genérico. Ou eu cadastro funcionários, ou eu cadastro clientes. Então, eu vou carregar para um banco de dados a pessoa, ou para um arquivo, ou para qualquer outra coisa? Não. Então, eu uso o DataClass na pessoa, por quê? Porque isso daqui é só para eu poder estruturar os atributos e métodos que serão utilizados para a pessoa. Eu vou usar esses métodos com um objeto pessoa? Não. E não vai ter métodos. Bem, nesse caso, então, a gente tem uma classe que a principal função dela é armazenar e transferir atributos mais facilmente para poder estruturar as classes. Mas ainda assim, eu tenho uma função, um método, que precisa ser utilizado, tipo, seria melhor se ele verificasse já na entrada. Então, como é que eu faço? Tipo, se no caso serve para uma DataClass, mas ainda assim eu preciso que esse método verificar CPF funcione nele. Tipo, o ideal seria que funcionasse já na entrada. Então, é ideal? Não sei, acho que sim. Tipo, que entrasse somente CPF válidos.
Então, a grande questão, assim, ó, o fato de ser ideal ou não ser ideal é um problema muito complicado. Então, veja, eu mostrei aqui para vocês, aqui, né, nesse lado, no código da direita, aqui nessa linha 16, o quê? Eu poderia fazer isso. Mas eu quero? Essa é a pergunta. Porque imagine a seguinte situação. Da forma como está o código ali do lado da direita, como que ficaria a criação do meu código, certo? Então eu teria recebido todos esses dados lá de uma tela ou qualquer outro lugar. Aí eu teria o quê? Try. Vamos supor que eu vou criar um cliente. Cliente recebe cliente, abro parênteses e começo a carregar tudo que eu preciso dele. Então eu vou colocar lá o fulano. Vou colocar CPF próximo? É. Aí beleza, agora entra o CPF. 12. Certo? E mais um monte de coisa que vem embaixo. Por que eu coloquei isso aqui dentro de um try except? Porque a simples criação do objeto pode dar pau. Por quê? Porque a verificação do CPF pode simplesmente não aprovar. Então eu teria o meu código rejeitado imediatamente. Eu posso, em vez de validar isso na entrada da pessoa, eu posso validar para criar o cliente. De novo é uma confusão. Vamos lá, eu vou desenhar. Pera aí. Eu vou desenhar, só que eu tenho que dar um jeito de desenhar para que o André veja também. Como é que eu vou fazer isso? Oi? Faz um Paint. Será que tem um Paint online? Porque aqui é só o GIMP. GIMP é demais. Paint. Sucesso. Tudo que você imaginou, alguém já criou. Pô, não quero comprar, caralho. Paint online. Não quero esse. Será? Nossa senhora, olha que coisa linda. Aí, ó. Java Script Paint. Alguém já não tinha. Alguém já não tinha o que fazer e fazer criou. É mais ou menos isso. É o Windows 2000 lá? Isso aqui, cara, é de 98, rapaz. 98. Olha aqui, ó, com a teclinha de atalho do lado aqui, ó. Isso aqui é coisa linda. Tá tudo com atalho. É melhor que o computador. Vamos lá. Então, vamos um nível muito acima. Esqueçam objetos. Esqueçam classes. Tirem ele da cabeça de vocês. Certo? Temos um sistema qualquer, que é este caixotão aqui. Sistema é dividido em duas partes. Essa parte pequena que não nos interessa e esta parte muito grande que nos interessa. Esta parte pequena que não nos interessa se chama front-end. Certo? Posso fazer validação de campos no front-end? Sim. Então, quando o cidadão vai lá preencher o CPF dele, posso validar isso no front-end? Não só posso, como eu devo. Mas é para evitar a entrada do lixo, no caso? Também. Mas para facilitar a vida do meu usuário. Tá? Não vai carregar nada, só vai ligar no campo. Já. Não, no campo. Você já põe embaixo ali, deixa o campo vermelhinho, falando, ó, esse teu CPF que você digitou aqui tá bizonho. Resolve isso aqui. Tá? O que acontece? Você sabe quem é o bizonho? Oi? Não, cara. Vocês estão devagar. Sim, é usado no quartel, isso é verdade. Mas o bizonho... É uma coisa que eu uso muito e todo mundo me estranha quando eu falo. É esse o burrinho. Esse é o bizonho.
Porque é possível. Mas tem um ali Oi? lascado, esse segundo ali. Tá feio, coitado. Né? Esse é o bisonho. E esse também. Entendeu? Isso explicando que Mas será que ele não com vai ter certeza faz perdeu o isso? fuzil. É isso mesmo. Essa é uma. Então, isso para vocês ainda não. Vocês não têm idade para ser conscritos ainda. Esse perdeu o fuzil. Mas tá vendo essa tora aqui, ó? É o fuzil dele. Ele perdeu. Porque ele perdeu de verdade. Levinho, né? Levinho. Tá? Ele vai carregar essa tora o resto do campo. Entendeu por que esse cara é bisonho? Por causa desse cara aqui, ó. Enfim. Fofa de xingar as pessoas. Oi? A maneira fofa de xingar as Isso. pessoas. Porque assim, ó. Isso. Nas Forças Armadas, de uma forma geral, você até pode xingar os outros. Mas aí você já perdeu a razão faz tempo. Mesmo como oficial, você perdeu a razão. A tua razão se torna o fato de você ser oficial. Então, geralmente, o cara não te xinga. Não com palavrões. Mas você não precisa disso para xingar os outros. Lá você descobre isso. Enfim. Então, no front-end, eu posso validar o meu CPF, por exemplo? Posso. É uma boa prática, inclusive, do ponto de vista usabilidade. Por quê? Eu não espero o cara preencher o formulário inteiro e apertar o botão enviar para depois voltar com o formulário todo limpo e falar, você errou o CPF. Faz tudo de novo aí. Entendeu? Formulário gigante. Então, Cara. tem um monte. Tem um monte. Porque você apaga os campos é fora. Então você bota essa validação já no campo, lá no front-end. Só que essa é uma validação de usabilidade, ela não é uma validação de segurança. Por quê? Porque essas validações lá no front, elas geralmente são feitas em JavaScript. E eu posso simplesmente desabilitar o JavaScript do navegador. E agora eu coloco a porcaria que eu quiser para dentro do sistema. E mais, eu posso criar um robô em Python que injeta esses dados no formulário direto. Não tem mais JavaScript que me segura. Exatamente. Então, assim, ó, a validação no front-end, ela deve ser tratada mais como uma validação de usabilidade do que uma validação de segurança. Beleza? Ok. Então, isso é para a gente desmistificar a primeira parte. O problema. O cara não pode achar que porque está validando no campo, não vai validar no back dele. Na verdade, o validar no campo não deve nem ser mesmo considerado por cara do back-end. Se você está no back-end e você fala, não validei porque o cara do front já fez. Você merece a sua demissão. Tá? É simples assim. Você merece a sua cinta. Tá? Então, beleza. O front-end, seja ele qual for, não interessa qual ele é. Esquece que existe. Tá? Mandou para vocês as informações. Era um input no terminal, era uma página web, é um sistema desktop, não interessa. O interessa é que os dados vieram. Isso aqui pode ter vindo, inclusive, via API, nem front-end tem. Beleza? Entrou aqui. Na maioria dos sistemas, esse troço aqui, este back-end, então vamos lá. Temos aqui o back-end, que agora é o que nos interessa. Back-end. Quando você vai desenvolver sistemas no back-end, isso daqui geralmente funciona em 3 partes. Tá? Por quê? Porque é o modelo mais usado. É o único modelo? Não. Você tem uma camada que conversa com o front-end. Você tem uma camada que nunca vai conversar com o front-end. E você tem uma camada no meio que liga com essas duas aqui. Tá? Elas têm nomes bonitos. Então, essa daqui é a view.
Esta daqui é o model. E esta daqui é a controller. Tá? Legal. Demos nomes para elas. E daí? Tá? O que acontece? A view é a responsável por o quê? Conversar com o front-end. Então, a view, ela faz qual é a ideia dela? Como ela vai trabalhar aqui? Front-end conversa com a view e a view gera as visualizações para mandar para o front-end. Então, todos os dados que estão no front-end são entregues por quem? Pela view. Mas foi a view que gerou? Não. A view é a responsável por organizar as informações. Regra de negócio fica no model. Lá atrás, escondidinho. Então, a primeira coisa que você tem aqui no model é regras de negócio. Oi? O que isso quer dizer na prática? Validar o CPF, por exemplo. Isso é uma regra de negócio. Por quê? Tá? Porque elas são regras que são aplicadas no seu sistema para o negócio funcionar. Tá? Então, e aí o nome simples e direto é regra de negócio. Mas então, nesse caso aí, a informação vai entrar para o front-end, vai passar por tudo, chegar lá e voltar para onde for. Isso, calma. Mas é como se fosse uma última etapa, né? Com essa regra, Primeiro, a view controle model conversa. Então, não necessariamente, essa informação vai entrar e vai passar por um monte de coisa para depois ser verificada. Né? Ela pode ser verificada primeiro, independente se está no model. Não, ela vai passar por um monte de coisa. Vai? Vai. Tá bem. Porque qual é a ideia? É por isso que eu falo, calma, respire. Tá? Deixa eu explicar até o fim, aí vocês fazem perguntas. Porque vocês estão fazendo perguntas de coisas que vão aparecer. Respire. Então aqui, ó. Front-end mandou coisas para view, certo? Então mandou um CPF para validar. CPF vai ser mandado para a controladora. Usando todas as técnicas, hein? Destruído no Python. Aí, vai na cobrinha. E a controladora vai mandar o CPF para o model. Certo? Cara, minha infância inteira é Paint, cara. Isso aqui você tira a tua criança interior, assim. É mais legal. Oi? Como é que aumenta a borracha? Maior que a última ali. Era o mais, né? Olha lá, o tamanho da borracha. ele que acontecia no carro, 20. Enfim. Aí o que acontece? Quem é o cara responsável por ficar fazendo essa dança de ambiente com os seus dados? O teu objeto, o teu... Vou até colocar em letra bem grande para vocês verem esse troço. TO, que é o Transfer Object. Então, vamos supor que lá no front-end foi cadastrado um novo cliente, certo? Então, aqui na view, você pega esses dados que virão como um JSON. Nós estamos falando em front-end moderno, certo? Vai vir um JSON aqui. Ele não é mandado no começo, ele tem que ser ainda convertido lá. Então, a view vai pegar esse JSON, vai transformar em um objeto Python e vai mandar para a controladora descobrir o que vai fazer com esse troço. Certo? Então, vamos supor que o processo era um cadastro de cliente, certo? Se é um cadastro de cliente, ele tem que mandar esse meu TO para o model.
Por quê? Porque guardar no banco de dados é uma regra de negócio. E o único dentro do back-end que tem o direito de comunicar com o banco de dados é o model. Então, uma das coisas que o model faz é pedir essa inserção. Mas tem uma coisa que eu falei que não é completamente correta. Quem se comunica com o banco de dados é a controladora. Não é nenhum model. O model não faz isso. Então, na verdade, ela vê se vai para o módulo ou se vai para o banco de dados ou qualquer lugar que está. Esse é o trabalho da controladora. A controladora tem o trabalho de controlar o fluxo. Sim, mas só o módulo tem a permissão para permitir que isso aconteça. Para requisitar a inserção no banco, é isso mesmo. Então o model fala, olha, eu tenho esse monte de dado legal aqui, ó, e eu sei que você tem uma tabela cliente. Enfia lá dentro para mim. Mas é o model que requisita. Perceba que quem faz essa dança dos dados é a controladora, mas quem requisita são as pontas. Então, quando a view recebe o cliente, ela preenche no objeto, certo? E fala, ó, tá vendo esse objeto? Acabei de ganhar ele, ó. Manda lá pro model para ele fazer o que ele acha, para ele fazer a mágica dele. O controlador é um motoboy do negócio. Praticamente. Eu não sei como que funciona essa comparação. Você pede, ela manda para qualquer lugar que tiver, dependendo do arquivo. Pô, Mais ou menos. Nesse sentido, mais ou menos. Tá? Então, lá no model, eu aplico as minhas regras de negócio. Verificar o CPF é o quê? É uma regra de negócio, certo? Se eu colocar... Vamos lá. Se eu colocar isso aqui, quando que ele vai verificar o CPF? Quando o objeto for criado. Quem cria o objeto nesse caso? A view. Então, se eu coloquei isso no construtor, a minha regra de negócio vai aplicar onde? Na view. E aí já era. Porque quem deveria fazer isso é o model. Essa é a teoria. então, Essa é a teoria. Certo? então, desde o começo, quando você colocou verificar CPF lá na classe, já não deveria ser daquele jeito. Se fosse... Calma. Na prática, o que aconteceria? Na prática, o desenvolvedor do back-end vai enfiar isso no init. E aí, lá na view, ele vai botar um try except que se dane. Tá? Porque eu já teria que botar um try except lá de qualquer maneira. Vai chamar de... Sim. Porque quando os dados vêm aqui do JSON, eu posso tentar preencher alguma coisa no objeto que não veio. Mas era obrigatório. Então eu devo imediatamente avisar o front-end, falar, queridão, tá faltando coisa, repete esse troço aí. Entendeu? Eu nem jogo pro model. Porque a primeira etapa é a validação, se toda a informação está lá. E essa validação vai acontecer na view. Esse é o trabalho dela. Se a coisa está certa, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque é mais fácil. Entendeu? E aí, o melhor, tipo assim, dia a dia, é você ir pelo mais fácil mesmo ou fazer certinho esse caminho? Por isso que eu disse desde o começo. Depende. Tá bom. Tá? No caso do CPF, o ideal é jogar para que o model valide. Por quê? Porque eu não estouro esse erro na view. O objetivo da view é verificar se o campo veio. Tá? Quando a gente for fazer a nossa API a gente não vai dividir ela em Model View Controller, tá? Que é o modelo MVC. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é modelo MVC. Tá? Mas a gente não vai fazer ele. Nós vamos fazer um outro modelo que para a API é um pouco mais comum, que é um modelo chamado de MVVM, que é Model View. Não tem a controladora no meio do caminho enchendo o saco. Tá? Então, o model e a view conversam entre si diretamente. Vira uma zorra. Mas é uma API pequena, então dá. Mas é uma API pequena, então dá. Tá? Mas vira uma zorra. Tá?
Então, o que acontece? Então, entenderam o desenho? Beleza. Ah, obrigado. Então, eu tinha esquecido mesmo. É verdade, e eu esqueço mesmo. Então, o que acontece? Entenderam o fluxo? Então, e essa outra cobrinha que tem aqui, ó, que eu não escrevi nada embaixo, também é o TO, que vai transferir o dado que veio lá do front. Outros objetos vão navegar aqui no meio do caminho? Sim. Certo? Então, esse cara aqui, que é o TO, que está fazendo a transferência de dados, é excelente usar data class para ele. Por quê? Porque o objetivo principal dele é transferir dados. Agora, lá na controladora, eu vou ter uma classe para fazer conexão com o banco de dados. Que é outra coisa. Tá? Mas ainda assim é uma classe. O princípio é o mesmo. Vou usar data class para esse cara? Não. Porque o objetivo dele não é transferir dados. O objetivo dele são as operações que ele executa para abrir a conexão com o banco de dados. Então, os métodos são infinitamente mais importantes do que a informação que ele trafega. Então, o data class não me serve. Tá? Então, percebam que usar data class ou não, ele é diretamente relacionado com o que ele faz no sistema. No caso da view ali, ele estaria para usar. Na verdade, ele vai usar o método. Né? Na view, cuidado. Você raramente vai criar uma classe na view. Na view, você usa classes, usa os objetos. Sim. Mas você dificilmente vai criar uma classe na view. Porque eles são diretamente. Você criar, pega. Não, você vai criar. Esqueça o front-end. É que assim, ó. Você pode ter classes na view? Pode. Mas elas serão classes que serão utilizadas para construir a visualização. Certo? Então, uma classe que vai pegar o JSON e interpretar ela e transformar no que eu preciso. E transformar no objeto que eu preciso. Tá bom. Posso usar numa classe? Posso. Sem problema nenhum. Mas só com a finalidade de converter. De manipular os dados. Né? E se o objetivo é manipular os dados, o que me importa são as ações e não os atributos, certo? Sim. Então eu não vou ter um data class. Então, na verdade, não vai usar. Isso, você vai usar principalmente nos models para poder estruturar os seus models. Sim. Eu sinto que isso também seja um pouco mais fácil de entender, no geral, na prática. Tem algum projeto que vai fazer com esse modelo aí, ou você possa passar? O projeto que nós faremos ao longo do curso usará algo muito próximo desse modelo. Uma outra parte, então. Outro projeto que eu posso passar que usa uma estrutura parecida. Eu tenho alguns códigos prontos em casa que eu consigo mostrar. Vamos analisar o código, para saber qual que é o... Eu divisão certinho. Eu tenho alguns... É que a maioria dos códigos que eu trabalho hoje são na parte de data science, não são de engenharia de dados, não são de engenharia de software. Sim. Mas tem algumas coisas que eu uso esse modelo. Uhum. E aí eu posso mostrar para vocês onde que eu uso data class, onde que eu não uso, e por que que eu uso, o que eu estou usando hoje. Você funcionou melhor, hein? Sim, eu tenho um exemplo bem claro disso, mas eu já adianto para vocês. Vai ser difícil de ler. Não. Mas trarei, não se preocupe. Pelo menos saber onde vai usar, onde não dá, fazer a divisão, tipo, MVC ou... Não, sim. Não se desespere. Tá? Uhum. E aí, como é que fala? E aí tem algumas coisas que eu vou ter que mostrar para vocês ali dentro do que eu fiz lá de bibliotecas que vocês ainda não viram. Uhum. Mas é que o foco não é o que o método faz em si, e sim o fato de que ele faz. Mais um modelo. E aí eu consigo mostrar para vocês onde que eu resolvi usar data class e onde eu resolvi não usar data class e o porquê que eu fiz isso. Sim, eu tinha perguntado mais sobre o intuito da gente fazer mesmo. Mas você tem alguma... Ah, não, mas isso... Você está falando de exercício?
Mas isso é óbvio que vai ter, né, cara? Não. Com esse modelo. É lógico. Mas o projetinho maior. Assim. Lógico. Por que você acha que na primeira aula eu já falei para vocês, a partir de agora, todo exercício que você vai fazer, você cria uma pastinha? Notebook. Não é um notebook, é uma pastinha mesmo. Sim, projetinho grande. Vocês acham que vai ser só uma funçãozinha dos exercícios a partir de agora? Vocês estão lascados. Vocês são uns monstros nos exercícios. Mas isso é bom. Então, toda vez que eu passar um exercício aqui, por exemplo, você vai ter lá um exercício para conectar no banco. Você vai ter que estruturar o processo todo. Entendeu? Todas as classes, toda a conexão, como que você insere, como que você seleciona, você vai ter que fazer tudo, a estrutura inteira. E você vai usar isso, não tenha dúvida. A gente só não vai fazer o front-end. Mas, da chegada do JSON para cá, sim. Vocês vão fazer. Criar o JSON. Né? Então, por exemplo, vai chegar um momento em que a gente vai trabalhar com uma biblioteca chamada Requests, e a gente vai fazer consultas no web, não sei o que e tal, os dados vão chegar no formato JSON, certo? No meio do caminho, você vai ter que validar o JSON para ver se ele está certo. Tá? Se não tiver certo, você já recusa. Você vai ter que preencher um objeto. Você vai ter que jogar isso para o model. E isso é num assunto. E todos os demais assuntos, vocês vão ver sempre isso. Então, por isso que é importante vocês entenderem esse desenho, porque lembra que eu falei para vocês, né? Tudo que vai vir no curso para frente é altamente dependente das 2 primeiras aulas. Né? Então, essa estrutura aqui vocês vão usar o tempo inteiro em quase todo que é exercício. Aqui tem o curso de back-end, você dá aula também ou não? Este é o curso de back-end. Não. Mas fora, tem um outro separado que eles têm. É mais aprofundado? Tinha. Não. É a mesma coisa. É o mesmo princípio, só que em outra linguagem. É que ele me ofereceu o curso também. O curso de back-end? Não. De back-end? Por isso que eu perguntei, eu não sabia. Como é o nome do carinha da venda? Vou achar isso. Só por curiosidade. Eu vou mostrar para você. Foi o Jonathan? O teu também? É que tem múltiplos carinhas do Eu Jonathan. não lembro o nome Tem dele. múltiplos carinhas da venda. São vários. Só sei que a maioria dos cursos tem site. O teu é o Abel? É porque assim, a princípio, este que você está no momento é o curso de back-end. O objetivo daqui é sair daqui para procurar um trabalho no back-end. Aí se você já está fazendo, ele te oferecer de novo, não sei, talvez ele não soubesse o que você estava fazendo. Então, né, dando o benefício da dúvida, é o que me parece. Tá? Ele só não sabia em que curso que você estava. Tem em mente que eles lidam com um monte de gente o dia inteiro. Então ele pode só ser... Já olho. É claro. Certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos esse desenho aqui? Deu para entender o princípio dele? Deu sim. Eu vou guardar esse desenho, né? Ficou tão bonito. Bom, né? Vê se salva isso. Eu acho que salva, cara. O senhor não usou nada de baldinho. E não, mas vou deixar pintadinho depois, né? É que se eu pintar o controlador aqui, ó, tá vendo que abriu o buraco aqui, ó? Aí vai pintar o troço todo, entendeu? Então eu tenho que fechar aquele buraquinho ali primeiro, né? Para poder pintar essa caixinha de volta. Mas vamos ver. Acho que não. Aqui é uma caixa de Só pintou essa coisa por cima. Pode ser. Vamos ver. Vamos botar um azul escuro aqui. Aí, Olha só, cara. já tá. Photoshop. Front-end. Rosa, cara. Curso de cor de rosa. View. Você vê que as letras ficam bem certinho dentro. Então, é que daí não tem como fazer milagre também, né? Model. Ficou bom. Ficou bom pra caramba, cara. Nossa senhora. É um dashboard. Certo? Já que aqui ficou roxo, né? Na minha tela é rosa, mas é rosa choque esse troço. Eu juro pra vocês. O diretor tá bem. Tá.
Aqui é rosa choque e isso, o troço aqui é azul claro, tipo azul céu, sabe? Partiu o café, professor? Partiu. Bora. Bora antes que eu esqueça. Até daqui a pouco.